Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo Weber, Marcos Rezende, estamos aqui dialogando sobre temas relacionados aos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande instrutor que tanto nos marcou. E hoje nós trouxemos um tema que é bem característico no ensinamento de Krishnamurti, mas que não é muito abordado em outras correntes, que é viver sem esforço. Nós, desde pequenos, né, nós fomos educados para vencer na vida, para ter sucesso, para ter um bom emprego, para ter reconhecimento social, para ser um profissional bem-sucedido, para ter um bom casamento, para passar nos exames, passar no vestibular, enfim, é aquela busca constante pelo sucesso, por posição, por status, por poder. Então, essa é a maneira como a grande maioria de nós foi educado. E, em alguns casos, até a ambição é valorizada. Em certos processos de seleção nas empresas, eles dão valor a uma pessoa ambiciosa, porque ela vai lutar por aquilo que a empresa tem como objetivo, né? Então, a pessoa ambiciosa, às vezes, transporta para a empresa essa ambição e vai lutar com muito mais força para conseguir chegar a algum objetivo que foi pré-estabelecido. Então, é muito difícil nós visualizarmos, entendermos uma, um ensinamento que propõe não valorizar essa luta, essa, essa disputa constante para ser melhor que os outros, para ter sucesso, para ter reconhecimento e tudo mais, para ser o primeiro da turma, para ser o melhor naquilo que se está fazendo profissionalmente, enfim, para ter um sucesso naquilo que a vida lhe traz. Então, para você ter sucesso, a receita é você batalhar pelo que você quer. Então, você tem desejos que são criados pela sociedade, pela, pelo processo educacional, pela mídia, pelos pais. E aí as pessoas vão atrás da satisfação desses desejos e vão batalhar, vão lutar para conseguir determinadas coisas, cientes que nem sempre vai ser possível conseguir tudo, mas a vida acaba sendo vista como uma luta constante. E quando você consegue alguma coisa, você quer mais, né? Aquilo não é suficiente. Você chegou a um certo nível, mas você, né, um nível de riqueza, por exemplo, você conquistou uma meta inicial de conseguir acumular uma certa quantidade de dinheiro e botar lá na sua conta bancária ou nos seus investimentos. Mas aí você diz, não, mas eu posso ter mais. Eu posso ser mais rico, mais poderoso, mais reconhecido. E assim a vida acaba se tornando uma luta constante. Então, o Krishnamurti pergunta de uma forma muito clara: é possível você ser feliz se você está sempre projetando a felicidade na conquista, na busca de resultados, na tentativa, né, com todo o esforço para chegar a algum lugar? Né? Vocês estão vendo essa questão do esforço? Se para chegar a alguma coisa, você batalha, você gasta muita energia. E, às vezes, você consegue, às vezes não consegue. Mas nunca
você está satisfeito com o que tem, porque toda a sociedade trabalha no sentido de criar novas demandas, novas expectativas, e aí a coisa é interminável. Então, esse é o questionamento que o Krishnamurti faz com muita propriedade, né? Indagando: seria possível você viver uma vida em que não houvesse essa luta constante para conseguir alguma coisa, essa luta constante para ser alguma coisa? O que você acha, Marcos? Edu, esse é um tema delicado, né? Porque é uma questão que questiona toda a cultura atual, né? Porque a cultura atual é a cultura do sucesso, a cultura do dinheiro. O dinheiro é o deus dos tempos modernos, né? A coisa mais importante do mundo que as pessoas perseguem avidamente é o dinheiro, a fama, a posição, o sucesso. E se a gente olhar superficialmente, quando fala assim, viver sem esforço, parece que o Krishnamurti está propondo que todo mundo fica na sombra e na água fresca, sem fazer nada, todo mundo paradão, bem letárgico, né? Todo mundo Deitado numa rede? preguiçoso, deitando numa rede, tomando água de coco, sem fazer nada, né? E não é bem assim. Na verdade, o que ele questiona é a nossa condição interior vazia, que busca preenchimento através de atingimentos. Não quer dizer que você não vai ser uma pessoa ativa e não vai ter excelência naquilo que faz, né? Pelo contrário, se você puder fazer tudo que você fizer, fazer bem feito, com capricho, com esmero, se doando inteiro naquilo que você está fazendo, tanto mais perfeito vai ser o que você fizer, quanto você vai estar mais integrado, feliz e pleno, né? O problema não é esse. O problema é aquela coisa insaciável, né? Aquela coisa do desejo que está sempre buscando alguma coisa lá na frente, e aí, quando atinge ou consegue ou conquista aquele objeto desejado, aí tem aquela satisfação, aquela leveza, aquela coisa, mas imediatamente já vai desejar outra coisa, né? Isso, dentro da lógica materialista, dentro da lógica mundana, é uma qualidade, é uma virtude, o cara ser ambicioso, o cara querer mais e mais e mais, nessa lógica mundana, né? Mas o Krishnamurti, ele, de alguma forma, ataca essa lógica porque ela não traz felicidade. Pelo contrário, ela cria uma competição absurda, ela faz as pessoas ficarem insaciáveis, né? Ela faz as pessoas estarem fugindo de si mesmas, buscando fora aquilo que elas deveriam procurar dentro de si mesmas, né? Uma busca de preenchimento insaciável. E aquela coisa, você pode conseguir tudo do mundo, mas na hora de morrer você não vai levar nada. E às vezes você tem tudo e é uma pessoa infeliz. E às vezes uma outra pessoa que nem tem tantas posses, que vive de uma maneira modesta, está de bem com a vida, está feliz, está plena, né? Então, assim, o que o Krishnamurti questiona é o nosso movimento psicológico de tentar preencher o nosso vazio com coisas externas, né? O vazio interior, o vazio psicológico, né? Então, é isso que nós vamos ter que explorar hoje. Como é possível haver essa autotransformação sem haver necessariamente o esforço? Vamos precisar entender direitinho o que é o esforço. Vai lá, Edu, o que é o esforço? Pois é, você vê, o Krishnamurti ele deixa muito claro que o que leva as pessoas a sempre buscar mais, mais e mais é que elas têm uma ideia do que elas gostariam que a vida fosse, né? Em função dos seus condicionamentos, em função da sua educação, em função até da compulsão que os pais
trazem, né, as expectativas dos pais, você tem uma situação, você é uma pessoa com determinados dons, mas existe uma projeção de como você deveria ser. Você é uma pessoa que gosta de arte, de música, uma pessoa que tem dom para a área artística, né? Mas o pai chega e diz: não, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um médico, porque é assim que você vai ganhar dinheiro. Então, uma coisa é que você é, e outra coisa é que você gostaria de ser em função de toda uma pressão social, educacional e também familiar. E aí cria-se esse ato entre aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser. Então, isso causa um sofrimento, porque você está sempre em busca de alguma coisa. E, às vezes, essa coisa não tem a ver com o seu caminho, com o seu dom, com a sua vocação. E, às vezes, aquilo que está se buscando não vai trazer, como o Marcos falou, a felicidade, porque você talvez tenha que fazer algo que não lhe agrada, que não lhe traz aquela percepção de estar dando o melhor de si, estar usando toda a sua capacidade, os seus dons naturais. Então, às vezes, você se mete no escritório, fica fazendo um trabalho burocrático ou fazendo um trabalho numa área que não é aquela que você aprecia, mas vai tocando a vida, vai empurrando, e com isso a vida vai se tornando mais amarga. O Krishnamurti, inclusive, ele comenta, tem um diálogo que ele faz com os jovens, num dos livros, e ele pergunta: vocês notaram como as pessoas, na medida que vão envelhecendo, elas vão se tornando mais áridas, mais fechadas, mais insatisfeitas, mais carrancudas? Elas perdem aquela leveza, aquela alegria natural que as crianças têm. As crianças estão sempre rindo, quando acontece alguma coisa, elas podem chorar, e daqui a pouco aquilo já passou, aquilo já foi esquecido, né? Tem uma briguinha que houve entre os coleguinhas, aquilo é esquecido, e no momento seguinte estão brincando de novo, estão sorrindo. Só que, ao longo do tempo, a sociedade vai impondo ao indivíduo um padrão de comportamento que vai abafando a criatividade, vai abafando a maneira natural que a pessoa teria de ser, impondo determinados padrões. E o que acontece? A pessoa, para poder atender essas demandas e passar a realizar aquilo que se espera dele, ele acaba não sendo feliz. E é muito triste, né? A pessoa, ao longo da vida, à medida que vai amadurecendo e depois vai envelhecendo, cada vez ficar mais fechado, mais carrancudo, mais reclamão, mais insatisfeito com a vida. E mesmo pessoas muito estudadas, com doutorado, pós-doutorado, às vezes são pessoas muito pouco sorridentes, pouco felizes, e quando se pergunta a elas: vocês são felizes? Muitas delas dizem que não, porque não fizeram aquilo que elas gostariam naturalmente de ter feito. Elas seguiram carreiras que talvez violentassem a sua natureza. Além da questão da carreira e da vocação, tem a questão de você sempre se colocar uma meta que tem que ser atingida e valorizar aquilo que você não tem e deixar de valorizar aquilo que você tem. Eu lembro que tem uma passagem do Shakespeare que ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas estão muito envolvidas e preocupadas em, em conquistar aquilo que elas não têm e dão pouco valor àquilo que elas já têm, os seus dons, aquilo que ela já obteve naturalmente, né? E deixam de ser felizes porque, em vez de usufruir de todo um conjunto de coisas que elas têm, em vez de agradecer pelo que elas estão buscando sempre mais, mais e mais. E nesse buscar mais, mais e mais, existe uma condição de gasto de energia sem limite, porque essa busca não tem fim. Você chegou, conseguiu alguma coisa, aí alguém diz: não, você pode mais, você pode ir além.
Você chegou a ser um vereador, não, agora você tem que ser um governador. Você chegou a ser um governador, não, agora você tem que ser um presidente. Isso é um exemplo, né? Mas sempre existe um patamar a mais que as pessoas estão buscando, e aí só quando elas chegarem a esse novo patamar que elas vão ser felizes. E isso não tem fim. Isso é uma coisa puramente do ego, né? A pessoa sempre busca um engrandecimento, né? Sempre busca mais. Porque, como eu falei, na cultura do mundo, isso é uma virtude, né? É que a pessoa não é acomodada. Então, a pessoa ambiciosa seria virtuosa. Só que a pessoa ambiciosa nem consegue ser feliz, nem faz um mundo melhor, né? Porque ela está sempre disputando, atropelando, lutando, né? E essa vida de luta, ela não é uma vida de harmonia, não é uma vida de paz, não é uma vida de equilíbrio. É interessante uma passagem daquele livrinho Luz do Caminho, que pode estar relacionado a esse tema, que fala assim: mata a ambição, mas trabalha como os que são ambiciosos. Ou seja, é você perceber que a ambição é do ego, é o ego querendo mais, né? Você está preso naquilo. Quando você percebe essa sua energia presa na ambição e por isso você se solta daquilo, a sua energia é muito mais livre, você tem muito mais energia para usar de uma forma positiva e benéfica do que quando você está ansioso, obcecado por alguma coisa, né? Interessante também, Edu, que esse tema do esforço ele tem a ver com a pretensa evolução espiritual também, né? Porque quando a pessoa percebe que tudo que ela conseguir de material vai ser para uma vida apenas, né? Que um dia ela vai morrer, vai ter que deixar tudo isso. Muitas vezes a pessoa transfere essa ambição material para uma ambição espiritual, né? Uma ambição de chegar ao nirvana, né? Atingir o samadhi, sempre no sentido de um crescimento, no sentido de atingimento, vamos dizer assim. Só que a ambição é a mesma. Então, apenas o objeto é que muda. A natureza egocêntrica continua sendo a mesma. Então, continua sendo engano, né? E aí o Krishnamurti, quando ele fala dessa revolução interior, ele fala que ela pode ser sem esforço. Vou até ler uma pequena passagem dele aqui, que ele fala aqui o seguinte: assim, desejo considerar como poderemos realizar uma revolução psicológica sem esforço. Estou empregando a palavra esforço no sentido de lutar, tentar alcançar, ouvir a ser algo. Emprego-a em referência à mente que, vendo-se envolta em contradição, luta para superar, disciplinar, adaptar, ajustar, produzir uma modificação em si própria. Estou empregando a palavra esforço em referência a tudo isso. Então, você vê que até para você melhorar, para você tentar ser uma pessoa melhor, a coisa não vem pela ideia do que deveria ser. Por quê? Vamos supor que eu tenho ciúmes. Aí eu penso, não, mas esse ciúme está errado. Eu não posso sentir os ciúmes. O ciúme está me corroendo, mas eu lancei a ideia de que não deveria existir ciúmes. Então, o que vai acontecer? Vai haver um conflito e eu vou me enganar. Esse ciúme ele vai se esconder de uma outra maneira, vai extravasar de uma outra maneira, porque ele não foi transformado, porque eu não fiquei com o que é. Eu me agarrei no que deveria ser. E nesse deveria ser, a gente produz muita ilusão, né? Então, toda vez que você quer ser alguma coisa, quero ser sábio, quero ser humilde, quero ser qualquer coisa, né? Isso é uma ilusão, porque você não pode ser
alguma coisa por vontade própria. Você pode até conseguir coisas externas, como ser um profissional, ser um artista, ou ser isso ou ser aquilo, porque você quis. Mas para transformar o seu caráter, para você sair do estado egocêntrico e tentar ser uma pessoa altruísta, como que você vai ser altruísta? Eu quero ser altruísta. Né? Se você não percebeu o egoísmo, você vai criar um falso altruísmo. Né? Então, quando o Krishnamurti fala nessa revolução psicológica sem esforço, ele está se referindo ao você ver o que é, ficar com o que é, sem introduzir a ideia do que deveria ser. Aí esse o que é se transforma sozinho. Porque quando você introduz o que deveria ser, você vai querer moldar alguma coisa. E esse moldar, você sai de um condicionamento para outro condicionamento. Não é a verdadeira transformação, não é a verdadeira libertação, né? Então, assim, quando a gente está muito obcecado por alguma coisa, muito desejoso, muito ansioso, na verdade, a nossa energia está presa naquilo. E quando a gente percebe esse desejo, essa ânsia, essa obsessão, e permite que isso se transforme, a energia que estava presa ali é liberada, e você tem muito mais energia para fazer muito mais, de uma forma muito mais criativa, muito mais inteligente, muito mais harmônica. Então, longe de achar que viver sem esforço é virar um vegetal, é virar um preguiçoso. Não, pelo contrário. Você vai ficar muito mais ativo, mas vai ser uma atividade de uma qualidade bem diferente. Estamos chegando ao final dessa primeira parte do programa e vamos ao pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Estejam conosco. Estamos de volta, comentando a obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti, e o nosso tema de hoje é viver sem esforço, um tema desafiante. Essa batalha constante que as pessoas estão realizando para conseguir determinados objetivos, para conseguir o sucesso, acaba roubando essa energia que é tão preciosa. E o Krishnamurti enfatiza muito isso nos seus livros, que sem energia você não tem capacidade de se autotransformar. O autoconhecimento essa regeneração que é tão fundamental para cada um de nós, principalmente a regeneração interior, ela só ocorre quando você está realmente energizado, você está vitalizado, você tem disposição, você tem saúde, você está com todos os seus sentidos perceptivos, você está conectado com o mundo, você está percebendo o que está acontecendo à sua volta, e essa energia é fundamental para que você, então, dê um salto, vamos dizer assim, e perceba algo novo. O próprio aprendizado depende dessa atenção e dessa energia. Quando você vive em conflito, vive no mundo do vir a ser, no mundo dos quereres, né? O que acontece? Você não está nem prestando atenção ao que está acontecendo à sua volta. Você perde aquela capacidade de olhar, de ver, de interagir e até de amar as pessoas, porque você está obcecado pelo atingimento de alguma coisa, de algum desejo que foi criado. Geralmente, os desejos são criados artificialmente, pela propaganda, pela cultura e tudo mais. Então, quando você percebe que você está perseguindo uma série de coisas que lhe foram trazidas, impostas e programadas na sua mente, e você entende que nada disso é importante, que o importante é viver bem, viver amorosamente, viver com qualidade, viver em comunhão com o mundo, em conexão com a natureza.
Essa é a vida que pode trazer felicidade. É quando você, em vez de querer mais, você agradece aquilo que a vida te ofereceu. Porque aquilo que a vida te ofereceu é o que você precisa para aprender, para dar o próximo passo na sua caminhada, e o seu caminho é só seu, é único o seu caminho. Ninguém vai poder te ensinar, vá por aqui ou vá por ali. Você tem que descobrir, tem que despertar para uma nova realidade. Então, se você está sempre batalhando por alguma coisa que é mental, que é uma criação que você concebeu, que é algo que vai te trazer prazer, que vai te trazer poder, vai te trazer dinheiro, isso gera uma perda de energia gigantesca. E aí, quando você quer se transformar, você quer dar um próximo passo, você não tem energia. Até para fazer esporte, se você estiver desvitalizado, estiver doente, estiver cansado, você não consegue fazer o esporte de maneira adequada. Você gastou toda a sua energia em outras coisas, então você não consegue ter um desempenho adequado. Então, toda a vida depende dessa economia de energia, de você aplicar energia naquilo que vale a pena, e não naquilo que é fruto de uma manipulação intelectual, dos desejos, né, dos falsos objetivos que são criados, de querer mais, querer isso, aquilo, dinheiro, poder, etc. Se você percebe isso, aí você olha, poxa, por que eu estou perseguindo tudo isso? Onde é que eu quero chegar? Daqui dessa vida eu não vou levar nada. Então, para que eu quero tanto dinheiro, tanto poder, se isso aí não vai me trazer felicidade? Aí é possível se dar um clique e começar a ver a vida de outra forma. Olha só, Edu, o que o Krishnamurti fala. Não sei se você já notou que quando faz uma coisa com facilidade, com presteza, não existe esforço, mas sim completa ausência de luta. Mas como a nossa vida em geral é uma série de batalhas, conflitos e lutas, somos incapazes de imaginar uma vida, um estado de ser, no qual tenha cessado toda a luta. Então, veja só, existe coisa melhor do que você fazer o que gosta, trabalhar no que gosta, fazer bem feito aquilo que você gosta de fazer, né? Porque a vida é movimento, a vida é expressão. E quando você faz o que gosta, você é feliz, você está bem, não existe conflito. O problema é que, como você falou, a sociedade nos impõe padrões. Então, por exemplo, eu gosto de jardinagem, mas eu não vou ser um jardineiro, eu tenho que ser um profissional qualificado, eu tenho que ser um engenheiro, um advogado, um doutor. Quer dizer, a cultura nossa nos empurra para certos padrões em que a pessoa, muitas vezes, ela cai num negócio que ela não gosta de fazer, que ela não se sente bem fazendo, né? E aí aquela luta permanente, até mesmo para chegar lá. Então, há uma diferença muito grande entre a ação espontânea e a ação que envolve luta. Porque a ação espontânea é a perfeita expressão do ser. Enquanto que a ação que envolve luta, ela sempre traz um conflito. Ela sempre traz esse esforço para ser algo que naturalmente você não seria, né? Então, nesse sentido, através desse esforço, você pode conseguir muita coisa, mas você não vai conseguir a si mesmo. Você não vai encontrar a si mesmo. E a vida é tão confusa, a vida é tão tumultuada, que se a gente não encontrar em nós mesmos uma fonte de paz e harmonia, e que a nossa expressão, a nossa exteriorização da vida seja algo harmônico, a gente vai estar entulhando esse mundo de mais conflito, de mais luta, de mais desagregação, né? Por outro lado, tudo isso é fruto da comparação. A gente está sempre se comparando com os outros, né? Colocando os outros no pedestal ou no lixo, vamos dizer assim,
E essa comparação gera esse movimento de vir a ser, esse esforço, essa luta de ser algo ou chegar em algum lugar, né? Isso aí, que do ponto de vista mundano pode ser uma qualidade, porque o mundo valoriza isso, mas nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, nós estamos passando pelo mundo. Não há nada mais inexorável de que essa vida é uma passagem. Daqui a 100 anos nós não vamos estar aqui nem para contar história, não, Edu? Então, o que vale é como você passa, qual a sua qualidade de vida. Aí já vem o conceito, não, mas qualidade de vida é ter um bom carro, ter uma boa casa, ter isso e aquilo. Não, tem gente que tem tudo e está em depressão, está pensando em suicídio, está sofrendo. E tem outras pessoas que não têm quase nada. Estão de bem, estão harmônicas, estão em paz. Então, a finalidade maior da vida é esse bem-estar interno. Mas nessa nossa ignorância existencial, a gente acha que o atingimento de objetivos externos necessariamente vai trazer uma felicidade interna, o que é uma ilusão, né? Por isso é que as pessoas que vivem em função de desejos, elas são insaciáveis. Elas estão sempre querendo mais, mais, mais e nunca encontram elas mesmas. Num dos seus livros, o Krishnamurti, ele traz uma lembrança que ele relata de uma situação que ele viu que tem a ver com essa questão. Ele relata que ele estava na praia, olhando o mar, e tinha um vento soprando com uma certa força, e apareceu um barco à vela, e um barco muito bonito, inclusive, ele descreve a cor do barco, né? E havia uma pessoa velejando naquele barco. E ele observou que quem estava velejando estava apenas dando direção. Todo o esforço para o movimento do barco vinha do vento. Olha que coisa interessante nessa observação, né? Você vê que a vida está sempre nos mostrando uma série de coisas se nós estivermos atentos. E ele era muito atento ao que estava acontecendo à sua volta. Então, ele comentou: o timoneiro do barco ele tá dando direção, mas é o vento que bate na vela e empurra o barco na direção desejada. Então, sem nenhum esforço, eu posso apenas mudar a direção do leme e o barco vai na direção que eu quiser. Toda a força vem do ambiente, do vento. Então, quando você está usando a, as condições que a vida te oferece de forma positiva, você está sempre nadando a favor da corrente, a favor do vento e velejando, surfando, vamos dizer assim, da melhor maneira possível, usufruindo das condições que a vida lhe traz. Isso é sabedoria, né? A pessoa que não tem conhecimento, não tem sabedoria, ela vai contra a correnteza, ela não sabe como utilizar o vento, então ela pode até naufragar. Agora, uma pessoa que está totalmente desperta, que está atenta, que aprende a cada momento o que está acontecendo, ela pode ficar muito tranquila e deixar o vento levar o seu barco. Então, existe uma inteligência na vida que está sempre buscando se expressar através de nós. E se nós estivermos atentos para essa ordem, essa inteligência, né, que pode levar o nosso barco na direção que é a nossa direção, né, o nosso norte, nós não precisamos nos preocupar com nada. Nós sabemos que nós vamos seguir sempre na direção apropriada. Agora, quando você vai contra aquilo que a vida está te mostrando como sendo o seu caminho, aí você tem que batalhar muito, né? Existe um caminho que é o seu caminho, você não quer trilhar esse caminho, porque alguém te falou que aquele outro caminho vai dar mais dinheiro. Aí você abandona o seu caminho que te trazia satisfação, felicidade, e vai para o outro caminho que não é o seu. E o que acontece? Você vai batalhar, 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 e não vai chegar a lugar nenhum. E aí vai chegar um momento que você está exausto e não está satisfeito,
não está feliz. Então, esse despertar que nós tanto falamos na vida espiritual tem a ver com você perceber que a vida quer te mostrar sempre o caminho, que é o caminho do menor esforço, ou o caminho do não esforço, em que você pode simplesmente caminhar tranquilamente usando os seus dons, usando a sua capacidade, sem se estressar, sem querer mais daquilo que você tem, sem ter que estar brigando com os outros, brigando com si próprio, brigando com a natureza para conseguir chegar a algum lugar. Edu, você disse uma coisa que é uma grande verdade. A vida é mais sábia do que nós. Às vezes ela quer levar a gente numa direção e a gente quer forçar para outra direção, né? E nesse esforço existe todo um desperdício de energia, né? O Krishnamurti fala que assim, ó, o esforço, pois, representa uma distração que nos afasta do que é. No momento em que aceito o que é, cessa a luta. Toda forma de luta ou de esforço denota distração. E a distração que é esforço existirá necessariamente enquanto eu desejar transformar a coisa que é no que ela não é. Então, você lembra que na outra reunião nós falamos da mente factual, que se move de fato para fato, né? Se a gente lida só com o que é, a gente tem bastante energia para seguir esse movimento que a vida quer, né, na direção que ela aponta, com naturalidade, né, com alegria, com gosto de fazer o que se gosta. Mas se a gente fica no padrão dos outros, que tem que ter dinheiro demais, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, aí você vai para outros lados daquilo que seria a sua vocação natural, né? E aí, a vida de luta, inclusive até uma expressão popular, né? Você fala assim, e aí, tudo bem? Na luta, na luta. Como se fosse um grande valor, né? Estou aqui na luta, estou pelejando e tal, e tal, e tal. Cara, se você puder atuar sem esse sentido de luta, você pode fazer muito mais, porque você tem menos desgaste de energia. Então, ninguém está pregando aqui uma passividade, virar uma mosca morta, nada disso. É mostrar que existem certos condicionamentos dessa busca incessante por mais, por vir a ser, ao invés de agir inteligentemente com o que é, né? Ao invés de ficar em queda de braço com o que é, você agir inteligentemente para que essa transformação aconteça sozinha. Isso faz toda a diferença na vida, mas é uma coisa sutil, né? A pessoa precisa perceber que a ambição é uma coisa insaciável. Enquanto ela não perceber isso, ela vai continuar nesse padrão, sempre buscando o que ela não tem, né? O que ela não é, e ela vai estar sempre ansiando. A felicidade está lá no futuro, não está aqui agora. Quando eu atingir tal coisa, quando eu ganhar uma bicicleta, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquela garota, eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, a felicidade está sempre sendo adiada, né? Enquanto ou ela é uma condição atual, ou ela é uma fuga do agora, uma fuga da vida mesmo. Então, essa pequena mudança de consciência e que altera o nosso comportamento pode mudar totalmente a qualidade da nossa vida, né? Em vez de procurar uma felicidade futura, você descobre a beleza do que está aqui agora, das coisas que a vida está te oferecendo agora. E como a vida é mais sábia do que nós, o que ela te oferece é sempre muito melhor do que aquilo que você queria. Porque quando você chega no que você queria, já não tem a mesma graça, né? A pessoa é escrava do desejo. Então, o desejo
É uma energia de movimento que movimenta o mundo, movimenta a vida, movimenta as pessoas, mas é um movimento escravizante. Quando você percebe esse movimento e para com ele, essa energia que estava presa se libera e você pode fazer muito mais de uma maneira desapegada, de uma maneira livre, de uma maneira desprendida e de uma maneira até muito mais bem feita, né? O que que as pessoas estão sempre batalhando para conseguir alguma coisa, né? Especialmente conseguir uma, uma condição financeira que possa sustentar a si próprio, sustentar a família, conseguir, né, o poder, enfim, conseguir acumular coisas, porque elas não têm confiança no que pode acontecer no futuro. Como elas não têm confiança, então elas querem acumular para daqui a um ano, para daqui a 5, para quando se aposentarem, para quando ficarem velhos. Então, não tem limite esse processo acumulativo. Você quer sempre mais, porque de repente eu posso perder o emprego, ou pode haver uma grande crise e eu não ter como me sustentar mais, porque houve uma mudança na sociedade, houve uma guerra, enfim, é a falta de confiança na vida que leva a pessoa a essa ansiedade de querer mais, mais e mais. Se você entender que existe uma ordem no universo e que nada vai te acontecer por acaso e que existe uma providência, que pode dizer que é uma providência divina, e que você tem apenas que cumprir a sua parte dentro desse grande drama da vida, aí você fica muito mais tranquilo, que você não tem que se exaurir para conseguir garantir o seu futuro. O futuro vai ser feito em função dessa realidade de hoje, do que você é hoje, do que você pode fazer hoje e do que você faz hoje. O vir a ser não tem importância. O ser, nesse momento, no aqui e agora, é o que tem importância. Então, eu diria assim que a confiança tem muito a ver com essa ausência de esforço. Você pode ser você mesmo, fazer o que você quer, com toda a amorosidade, com toda a compaixão, tendo confiança que a vida vai te trazer o que você precisa. Você não tem que se preocupar com o futuro. Você tem que apenas fazer o que tem que ser feito. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês poderão assistir esse e outros programas no canal do YouTube da União Planetária e também na TV Sutra e ainda no canal da Sociedade Teosófica no Brasil, sob o título Krishnamurti e a Unidade da Vida. Até o próximo programa.